prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Eu queria muito falar com você sobre isso, sobre avivamento. Amém? Nós precisamos entender o que é avivamento, porque senão nós ficamos esperando a vida inteira por um avivamento coletivo e usamos isso como desculpa para não viver um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal como marido, como pai, como filho, como cidadão, né, como empresário, como comerciante. A gente está esperando algo coletivo. E às vezes a igreja, com a desculpa que ela quer servir, ela fica buscando poder. Você não precisa de poder para servir. Você precisa servir. Você precisa servir. Eu quero servir. Por quê? Porque aí você vai andar em poder. Amém? Deus não dá poder para quem não serve, irmãos. Deus não dá autoridade para quem não serve. Isso é um avivamento, quando você entende isso para a sua cidade, não é? Às vezes a gente fica jogando pedra no Egito. Eu sou crente desde criança, depois a gente deu uma desviadinha, mas foi pouco, foi só 14 anos. E aí, quando a gente voltou, a gente sempre ouvia desde criança, porque o mundo, porque o Egito, porque o mundo. Bom, a gente fica jogando pedra no Egito e esquece que a gente pode acertar a cabeça do irmão José. E quem levou o irmão José para o Egito foi Deus. A gente fica jogando pedra na Babilônia e às vezes a gente pode acertar a cabeça do irmão Daniel, porque quem levou Daniel para a Babilônia foi Deus. E a gente às vezes não entende o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. A gente às vezes ainda tem a mentalidade que Deus é evangélico. A gente acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar com a gente. Não, irmão, Deus é Deus de toda a terra. Ele é Deus de toda a terra. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele amou tudo, Ele amou o cosmos, Ele amou a criação. Pessoas que você não gosta, Deus ama elas. Essas que vocês pensaram nela agora mesmo. Pessoas que não gostam, que você não gosta, que você se pudesse ter, não adianta. Deus não tem problema com essas pessoas, quem tem problema é você. Deus ama a todos, e Deus gostaria que a igreja amasse a todos. Você não precisa concordar para amar, você precisa amar. E porque isso é avivamento, isso é fundamento de avivamento. Então às vezes eu sou condenado por amor, eu sou atacado por amor, mas é muito melhor ser atacado por amor, porque ninguém vai morrer de excesso de amor. E se morrer, ressuscita, pode ficar tranquilo, né? Eu conheço alguém que amou de tal maneira que morreu pela humanidade. E ele morreu por amor. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu é que dou. Eu estou afim disso, eu busquei isso, e eu quero isso. Amém? Então se eu não tenho uma cosmovisão adequada do reino de Deus, eu não vou viver no reino de Deus como eu preciso viver. Você estava aí desde o começo? Não, né? Você estava aqui, né? Eu digo, meu Deus, é 3 anjos que chegou ali agora. Eu passei aqui o olho, não tinha nada. Agora eu passei, tem 3 caras sentados ali. Eu digo, ei, se é anjo, voa. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você tem que ver o mundo inteiro. Então quando você olha para a sua cidade, Navegantes, você não pode só ver a sua denominação. Você não pode só ver a sua igreja, a sua eclésia, porque senão eu não vou dar a resposta que Deus precisa. Como o pastor Caleb falou aqui hoje, a sua visão, ela determina também o seu amor. Porque que visão que você acha que Deus tem da sua cidade? Que visão que você acha que Deus tem do seu país? Irmãos, eu já fui em tantos lugares dessa terra, eu já viajei tanto. Às vezes eu estou dormindo no hotel, eu e o Charles estamos lá, e às vezes eu acordo, e eu levo assim uns 5, 10 segundos para pensar onde é que eu estou. Está tudo apagado, aí eu acordo, onde é que eu estou mesmo? Eu estou em tal lugar.
E eu vou te falar uma coisa, eu nunca estive em nenhum lugar que Deus não estivesse lá. Por mais remoto, por mais terrível que fosse o lugar, já estive em lugares onde o hinduísmo reina, onde o islamismo reina. Nós já tivemos hospedado em lugares que o nosso guia dizia: não comam nada e não bebam nada daqui. Por quê? Porque eles envenenam os crentes. Sabe, você dorme com um olho assim e o outro aberto. Eu já fiquei num lugar chamado Ilha de Moçambique. É uma ilha governada por muçulmanos. E você faz uma conferência e as pessoas ficam gritando, vocês pensam que elas estão dando aleluia. Não, elas estão dizendo: mentiroso. Você é mentiroso. Então eu vou te falar uma coisa: se você não tem uma convicção do amor de Deus, você vai se fechar em quatro paredes e vai achar que Deus só congrega na sua igreja. Por isso eu preciso ter uma visão do amor de Deus, porque senão a igreja nunca vai afetar o que é artístico, não vai afetar um atleta, não vai afetar um político, não vai afetar alguém. Parece que tem gente que a gente tem medo de chegar perto, porque é a sumidade. Não, irmãos, eu ando no meio de todo mundo. Eu tenho, está filmando, está gravando, né? Então eu não vou falar o nome. Eu tenho um amigo padre, que Dia dos Pais me mandou um áudio, Pastor Luiz. E ele não é um padre qualquer não, ele é padre-chefe da diocese da cidade dele, que eu não posso falar o nome. Quando eu vou pregar no seu estado, ele dá um jeito de ir lá assistir, ele vai a paisano. Dia dos Pais ele me mandou um áudio: pastor, eu sei que o senhor tem muitos filhos, mas eu me sinto um filho na fé. Ele manda a filmagem da missa para mim, irmãos. Diz: hoje na missa eu orei para todo mundo ser batizado com o Espírito Santo. Pastor Luiz, quando tiver uma mensagem nova, manda para mim que eu quero estudar. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Mas vai falar isso num púlpito da igreja. As pessoas dizem: padre, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque nós fazemos acepção por causa da nossa religiosidade. Mas Deus não, irmãos. Deus amou o mundo e morreu por ele, morreu por toda a criação. Ele morreu para salvar a todos. Por favor, Deus não é evangélico. Não limite o amor de Deus. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é homem. E como Ele não é homem, Ele não pensa como você. Ele é maior do que tudo que nós pensamos. E às vezes a gente quer enquadrar Deus no nosso código de ética. Nós queremos enquadrar Deus no nosso código de ética. E a gente tem a capacidade de expressar assim: Deus não se agrada disso. Quem somos nós para dizer do que Deus gosta e o que Deus não gosta? É porque às vezes não gostamos e traduzimos que Deus não gosta também. Não, mas eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Ei, a Bíblia não é seu alimento. A Bíblia é o cardápio. Por isso não adianta você comer o cardápio e achar que está comendo o alimento. Tem gente que come a receita do bolo e acha que está comendo o bolo. A Bíblia não é seu alimento, seu alimento é Cristo. Quem come de mim e bebe de mim permanece em mim. O seu alimento é Cristo. Minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Se você não está disposto a ouvir a voz daqui de dentro, não adianta você estudar letra. Você vai estudar letra, estudar sobre Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Como é que é? Deus se experimenta. E depois de experimentar, então você vai querer estudar tudo sobre Ele. Eu te garanto, você vai querer estudar tudo sobre Ele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando você se apaixona por Jesus e Ele passa a ser a sua prioridade, tem algumas coisas que vão mudar na sua vida. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre esse lugar, sobre esse avivamento que precisa aquecer a minha alma, aquecer o meu espírito. Oh meu Deus, eu estou com esperança demais da igreja, irmãos. Ainda que as redes sociais atacam tantas igrejas, ainda que muitas pessoas falam mal das igrejas, mas nós não somos produto da internet, irmãos. Nós somos produto da eternidade. Nós somos produtos da eternidade. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ainda que os infernautas,
internautas. Eles atacam a igreja, falam mal da igreja nas redes sociais. A igreja está perdida, a igreja está desviada. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa: estude sobre avivamento. Foi quando a igreja estava morta, sem esperança, derrubada, destruída, é que Deus sempre levantou homens e mulheres para avivar a sua igreja. Sim, esse é o diagnóstico perfeito para um avivamento. Esse é um diagnóstico perfeito para nós vivermos um avivamento aqui em Navegantes. Aqui em Navegantes. Por que não? Quem sabe daqui vai sair missionários. Quem sabe daqui vai sair os próximos governantes dessa nação. Quem sabe daqui, quem sabe seus filhos que estão no seu colo agora serão os próximos pastores que o Brasil vai ouvir. Ei, você está me entendendo? Por isso não limite, não enquadre a Deus no seu código de ética. Deus é indomável, Ele não é um leão de circo. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Por isso, uma vida semelhante a Cristo, é impossível você viver uma vida semelhante a Cristo sem sofrimento, sem angústia, sem perseguição, sem dificuldade. Porque uma vida que não sofre, que não passa por dificuldades, ela não tem nenhuma semelhança com Cristo. Por que eu tenho que passar por dificuldades? Porque essa é a maneira que Deus achou para nos manter em humilhação, para nos manter em humildade. Aleluia. Essa é a maneira que Deus achou para a gente não se achar. Pegou o código? Pegou o código. Essa é a maneira que Deus achou para a gente não se achar, para a gente depender um do outro, precisar de um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Estende a mão para cá, me abençoa. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, ouvindo o Evangelho. Obrigado pela salvação. Nós oramos por Navegantes, abençoamos essa cidade. Bendita é a tua cidade, Senhor. O Senhor é o Deus de Navegantes. Nós estamos aqui para governar em nome do Senhor o reino do Espírito, o mundo do Espírito, o mundo espiritual. E contra o Senhor não há encantamento. Por isso nós estamos aqui por causa da tua palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João capítulo 4. Irmão, tem uma geração que se conformou a ser morna. Sabe, tem um povo que se conformou a ser morno. Você não pode se conformar a ser morno, meu irmão. Quando você vê que você estiver perdendo as lágrimas, força o choro. Não vai se cortar, né? Mas, não vai se retalhar. Mas quando você perder que as suas palavras não têm mais lágrimas, que você já não tem mais paixão pelo que você faz, por favor, force o choro. Para tudo, meu irmão. Para tudo. Porque nós não podemos viver no piloto automático, fazendo parte de uma obra como essa. Nós não podemos. Na igreja primitiva, você vai perceber que Jesus mandou os discípulos como ovelhas no meio de lobos, não foi como predadores. Às vezes eu vejo crentes que querem ser predadores. Você não é um predador, você é uma presa. Ele nos enviou como ovelha no meio de lobos, não foi como lobos, não foi como predadores. Nós somos presa. E quando é que um leão ruge? Quando ele acha presa. Por acaso rugirá o leão sem ter avistado a presa? Sabe por que às vezes o leão não ruge na sua vida? Porque você está se comportando como um predador e não como uma presa. O leão só ruge quando ele vê a presa. E o leão da tribo de Judá quer rugir aqui nessa noite. Desarma, meu irmão. Tome cuidado para que o vazio de uma vida, ocupada demais não tome você. Cuidado. Abra sua Bíblia comigo, João 4, versículo 5, diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó.
Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, e por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Fecha parênteses. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos beberam, e seu gado bebeu? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai então, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Itajaí, nem em Navegantes, nem no Brasil, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou há 2000 anos atrás. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu sou que falo contigo. Agora, ele disse, a hora já chegou. Agora estamos esperando uma coisa que já temos. Estamos sempre olhando para frente, quando nós poderíamos conviver com isso agora. Eu sei que ainda não vimos como Ele é, veremos como Ele é, mas já podemos desfrutar da Sua presença agora. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra tem falado ao meu coração demais. E é terrível, porque quando uma terra não responde todas as informações, toda a transmissão, todo o evangelho que ela ouviu, essa terra, irmãos, ela está encharcada. Uma chuva que sempre cai no mesmo território, mas não produz nada. Você vai perceber na Bíblia que as cidades que Jesus condenou foi cidades que haviam tantos milagres, tantos avivamentos. Jesus vai falar para Cafarnaum, para Betsaida. Ele diz: ó, Cafarnaum, Betsaida, se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em ti, e eles estariam convertidos. Ó, Cafarnaum, Betsaida, se em Tiro, em Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos em ti, essa cidade estaria convertida. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Que as cidades que Jesus condenou foi cidades que receberam muito de Deus, muito de Deus. Só que essas cidades não deram respostas para Deus. O problema não é você não receber, é você receber e não corresponder. Então, irmãos, quantos avivamentos nós já vivemos?
quantas informações, quanto do Evangelho nós já ouvimos. Nós temos o privilégio de estar num país livre, de todo domingo poder abrir a Bíblia, de andar com a Bíblia debaixo do braço nas ruas. Eu já estive em país, fiz café com pastores num país que os pastores andavam 70 quilômetros de bicicleta para participar do café, e eles vinham com metade de Bíblia. A gente teve que doar a Bíblia para eles, doar a Bíblia para esses irmãos. E um desses pastores que chegou no café com pastores, eu percebi que ele estava tremendo. E eu perguntei para o pastor que nos levou, disse: pastor, será que ele não está doente? Ele está tremendo. E aí o pastor foi lá, conversou com ele na língua tribal. Ele disse: não, pastor Luiz, é que ele está há 2 dias sem comer. E eu cheguei: papai, você veio de tão longe. E o tradutor traduzia, ele disse: eu não podia perder, eu queria muito ouvir o Evangelho. Papai, mas você não comeu? Não, não comi. Eu tive que escolher, ou eu comia ou eu vinha. Eu disse: Jesus, eu não sou crente. Jesus, eu não sou crente. Sabe, se Deus falou que vai te encher, se algum dia você ouviu: eis que eu vou te encher com meu espírito, te prepara, Ele vai te esvaziar primeiro. Deus não pode encher aquilo que está cheio. Primeiro o Senhor vai te esvaziar. O treinamento dele sempre parece ser ao contrário daquilo que ele disse. Se ele disse que você vai viver em paciência, certamente vai levantar pessoas para te atribular. Se ele disse que você vai viver na unção, irmão, vou tirar o tênis aqui, tá bom? Se assusta não. Não é voto, não é espiritualidade, é só dor no pé mesmo. Amém? Glória a Deus. E ainda bem que eu vim com a meia nova. Glória a Jesus. Aleluia. Primeiro eu fiquei pensando: a minha meia que eu botei hoje, qual era? Aí eu lembrei, o Espírito me trouxe a meia. Então, irmãos, se nós queremos viver um avivamento, nós não podemos perder o time, o tempo de Deus. Naquele dia os discípulos foram almoçar, porque a hora do meio-dia é a hora do almoço. Então eles foram comprar comida, e Jesus ficou no poço. Por quê? Porque tinha uma mulher que ela não ia de manhã tirar água com outras mulheres, ela não ia à noite tirar água com outras mulheres, ela ia num horário que não ia ninguém. Por quê? Vergonha. E por que ela tinha vergonha? Irmão, ela já teve 5 maridos, 6 maridos. Ela teve 5 e o que ela estava agora também não era dela. Então ela, para não encontrar nenhuma mulher no poço, ela ia num horário que ninguém ia. Só que ela se deu mal, porque naquele dia, quem é que estava lá? O filho da irmã Maria, o cabeludo, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas. E os discípulos: vão lá com nós, mestre, vão lá no mercado. Eles: não, vai vocês, eu vou ficar aqui, tem mistério. Estava ligado, Wi-Fi ligado, irmão. Quem anda com Wi-Fi ligado, sabe, ele está ligado, a qualquer momento ele vira um agente de Deus. Então ele sentou naquele poço e esperou, cansado da viagem. Aí daqui a pouco chega uma mulher. Eles não falam, mulher e homem não conversavam, ainda mais uma mulher sozinha tirando água no poço. E Jesus vem sempre explorar a capacidade daquela mulher de servir. Ele só chega assim: você pode me arrumar um copo d'água? Ela olha: você está me pedindo água, eu não sou da sua igreja, eu congrego em outra igreja. E ele disse: não, mas é só um copo d'água. Você fala comigo porque a gente não se dá. Você não sabia que a gente é de mal? Você é de outro ministério. Seu ministério guarda o sábado, o meu não. O seu ministério, né, usa saia comprida, o meu usa slack. O seu ministério usa tatuagem, o meu não. Então eles ficaram, ela trouxe para a mesa uma pauta de inimizade de 2 povos. E aí Jesus disse para ela assim: se você soubesse quem é que está te pedindo, você me pediria e eu te daria água viva.
ela faz a pergunta: como é que você vai tirar água? O poço é fundo. E aí Jesus começa a conversar com essa mulher. Ele diz assim: se você me pedir da água, eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. Ela disse: então me ajuda. Aí começa a desarmar a mulher. Ela diz: me ajuda, para que eu não precise mais vir aqui, porque era um martírio ir buscar água todo dia. E aí ela faz a pergunta chave. Ela diz: tu és maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço, que ele bebeu, que seus filhos beberam, que seus rebanhos beberam. Você é maior do que o nosso pai? Você imagina o poço de Jacó. Jacó tinha construído aquele poço centenas de anos antes. Centenas de anos depois, o povo ainda chamava Jacó de pai, e bebia do poço. Sabe, eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje? Quantas gerações vão beber da água do poço que nós estamos cavando hoje aqui? Será que quando Luiz Hermínio morrer vai acabar a Mevan? Eu não suportaria viver assim. Por quê? Porque quantas gerações vão beber? Nós estamos cavando um poço que os nossos filhos estão bebendo, nossos netos estão bebendo, nossos rebanhos pelo mundo estão bebendo. Centenas de anos depois, Samaria ainda chamava Jacó de pai. Para mim, isso é avivamento que perdura, que continua, que uma geração vai contando as maravilhas para outra geração. Amém? Então você não está na igreja só por você hoje, você está por essa criança no colo, por essa criança que está lá no Kids. As suas decisões vão afetar para sempre as suas gerações posteriores. Por quê? Porque você está cavando um poço. E às vezes, irmãos, nós estamos orando por chuva. Senhor, derrama chuva de avivamento. Estamos andando sobre poços entulhados. Nós deveríamos desentulhar os poços. Quantos poços entulhados deve ter em Navegantes? Então você não precisa, escute, você não precisa importar avivamento. É só pegar uma enxada, uma pá, e cavar e recavar todos os poços que forem entulhados. Irmãos, eu me lembro, eu comecei a pregar o evangelho faz 29 anos. Quantas vezes eu vim em Navegantes? Eu não tinha carro, eu atravessava de pé, alguém ia me buscar no ferro-boat ou na balsa, e eu vinha pregar. Quantos avivamentos nós já vivemos aqui? Quantas igrejas assim, 50, 100 pessoas. Mas era uma glória, era uma inocência que a gente... Saulo, né, Saulo? Quantas vezes você já veio para Navegantes ministrar? Quantas vezes nós andamos na nossa cidade? Hoje a gente viaja o mundo, mas a nossa agenda era Itajaí, Navegantes, Ilhota, Gaspar, Penha, Pissarras. Oh meu Deus, era um território, coisa maravilhosa. Quantos poços foram cavados? Quantas vezes eu ouço gente dizendo: pastor, o senhor lembra de mim? Eu digo: não. O senhor orou por mim, eu era menino, eu estava com a minha mãe lá na igreja tal, o senhor orou por mim, o senhor profetizou. Eu digo: hoje eu estou pregando. Eu digo: é mesmo, cara? Quantas coisas aconteceu e a gente não sabe, irmãos. Quantas gerações, pergunte a si mesmo, quantas gerações estão bebendo do poço que você está cavando? Você está bebendo? Porque você tem que beber daquilo que você está fazendo. Porque se nem você acredita no que você está dizendo, seus filhos estão bebendo? Seus filhos amam o Jesus que você ama? Seus rebanhos bebem? Hein? Seus rebanhos bebem? Quantas gerações vão beber disso? Porque isso para mim é avivamento. Avivamento é você deixar a rua asfaltada para a geração que vem depois caminhar mais rápido do que você. Avivamento é você deixar a rua asfaltada. A gente está aqui, meu Deus, asfaltar uma rua. Quem lembra quando foi asfaltado a 470? Agora está tudo de novo ali, aquelas máquinas. Meu Deus, aqueles rolo compressor, aqui é uma bagunça, é terrível. Aí daqui a pouco está tudo pronto, o camarada passa de Ferrari.
né? Nós somos o pessoal da rede escavadeira. Nossos filhos vão vir de Ferrari atrás e vão passar correndo. Amém? Querido, isso é avivamento. Aí a mulher perguntou: és tu maior que o nosso pai Jacó? Ele disse: olha, se você beber da água que o Jacó deu, legal, você vai matar a sede, mas eu tenho uma água que você não vai mais ter sede nunca mais. Ela disse: então me dá dela. Daí ela faz a pergunta: Senhor, onde é que eu adoro? Eu adoro em Navegantes ou adoro em Itajaí? Eu adoro no monte ou eu adoro aqui no templo? Porque os judeus dizem que é lá no templo. Nós, os samaritanos, adoramos no monte. Você lembra da história do bom samaritano? Lembra? Acho que é Lucas 10, lembra da história? O cara foi assaltado, caiu, ficou ali como morto. Passou um levita, não ajudou o cara. Passou um sacerdote, não ajudou o cara. Quem é que passou e ajudou? Samaritano. Jesus estava trazendo uma palavra ali para ensinar o que é servir. Por que você acha que o sacerdote não ajudou? Porque na cabeça do sacerdote, ele só pensou: não está dentro do templo. Não está dentro do templo, não é problema meu. O sacerdote, a mentalidade dele era de templo, porque ele trabalhava dentro do templo. Então, o que é fora do templo não é problema meu. E o levita? O levita é a mesma coisa, ele trabalhava no templo. Então, o que é fora do templo não é problema meu. Agora, samaritano tinha templo? Ele adorava no monte. Por isso que ele parou para ajudar. Por quê? Porque a mentalidade dele não estava enquadrada dentro de quatro paredes. Meu irmão, a gente vem aqui dentro afiar as espadas para ir lá fora ser crente. A gente vem aqui dentro para afiar as ferramentas no domingo, para na segunda a gente estar de pé como um cristão e botar a palavra que a gente recebeu no domingo. Porque guardar a palavra não é fazer anotações, guardar a palavra é praticá-la. Até porque você não aprende o que estuda, você aprende o que pratica. Você pode estudar a vida inteira e não aprender. Por quê? Porque, por isso que Jesus diz que tem gente que aprende e nunca chega ao conhecimento. Paulo diz isso. Porque você não aprende o que estuda, você aprende o que pratica. E quanto mais você praticar bondade, mais generoso você se torna. Quanto mais você praticar perdão, mais crente, mais quebrantado você se torna. Por isso é necessário passar por dificuldade, passar por sofrimento. Por quê, pastor? Porque depois do sofrimento, que você supera o sofrimento, você fica mais quebrantado, você fica mais perdoador, mais amoroso, mais carinhoso. Você fica melhor para todo mundo, amém? Amém? Então como é que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca ela? Como? Pastor, mas eu tenho muito medo de me doar, porque eu já me decepcionei tanto. Esse é o problema. Amar é se decepcionar, é confiar. E eu garanto que você vai se decepcionar de novo. Mas eu já confiei e fui traído. E seja bem-vindo. Você passará por tudo de novo. Por quê? Porque se você evita isso, irmão, a prova não foi bem feita. E se eu não faço a prova bem feita, eu tenho que fazer a prova de novo. Então o problema não é você ter medo. Às vezes eu também tenho uns relacionamentos que eu entro e fico: cara, será que eu vou? Será que eu entro de cabeça? Será que não? O problema não é você ter medo, é você obedecer ao medo. É você fazer o que o medo quer que você faça. Amém? Então nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que entrar naquilo que Deus nos chamou. Parar de cultuar o ego, parar de obedecer o medo, fazer o que o medo quer que a gente faça, parar de celebrar a vaidade, para buscar um evangelho, sabe, puro, que não está enxertado de deuses da filosofia grega, um evangelho que não está enxertado de deuses, um evangelho que tem um único, como foi falado aqui hoje na oferta, que tinha um unigênito e agora tem o primeiro, o primogênito. Por que você acha que os anjos cantam santo, santo, santo? Porque essa é a revelação que eles têm. Eles veem a santidade, por isso eles cantam aquilo que eles veem. Mas Jesus chama Deus de Pai. Por quê? Porque essa é a revelação que ele tem do Pai. Amém, irmãos?
Mas em Jesus nós temos a revelação da santidade e da paternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Porque em Jesus eu conheço Deus como Pai e como Santo. Então tem algumas revelações que não foi dado aos anjos, foi dado só para nós, amém? Por isso, querido, avivamento é isso, é você se alimentar de Cristo. Sabe, uma pessoa que é alimentada de Cristo, ela não cria demandas para a sua igreja local. Uma pessoa que é alimentada de Cristo, ela não depende de uma mão na sua cabeça. Ainda que isso é gostoso e é bom, como é bom ser profetizado. Até porque ninguém vai ser usado sem ser profetizado primeiro. Como é bom ter alguém ministrando na vida da gente, dizendo: receba, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar glória, Deus vai te dar unção. Como é bom você ouvir uma palavra de alguém dizendo: Deus vai fazer. Mas quando você tem uma revelação do Cristo vivo, irmãos, um povo alimentado de Cristo, ele não cria demandas para a igreja. Um povo alimentado de Cristo, ele coopera com a igreja. A gente fala bastante de paternidade, 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 e às vezes as pessoas traduzem errado paternidade. Paternidade não é para criar uma dependência ministerial. Paternidade espiritual, ela faz o que? Ela ensina a pessoa a ouvir a voz de Deus. Amém? Então a minha pergunta é: qual é a visão que governa a sua vida? O que você espera da igreja? O que você espera do evangelho? Nós estamos na igreja para quê? Para melhorar o Adão caído? Não, irmãos, é até que Cristo seja formado em nós. Até que Cristo seja formado em nós, porque essa é a esperança para navegantes. Cristo em vós e a esperança da glória. É Cristo em você. A sua cidade tem que olhar para você e ver o Cristo vivo na sua vida. Se precisar, você prega, mas melhor que não precise. Melhor é que as pessoas vejam em você que você está fazendo algo diferente. Não diferente para exibir, não diferente para se mostrar, mas diferente daquilo que está sendo feito. As pessoas dizem: o mundo está perdido, e vai ficar pior. Mas os amigos de Jesus vão melhorar cada dia mais. Os amigos de Jesus vão melhorar cada dia mais. Eles vão ficar mais parecidos com Cristo. Você crê nisso? Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.